No vídeo de hoje eu vou falar sobre um projeto que eu considero um dos meus favoritos, um projeto que foi feito lá em meados de 2017, entre outubro e dezembro, onde eu desenhei 20 personagens do Rick and Morty no meu próprio estilo. Eu desenhei na época que eu comecei a assistir a série, porque eu achei a série fascinante. E antes de começar, deixa eu me apresentar, meu nome é Fernando Nunes, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações e vambora! Todos os personagens eu fiz no Illustrator, tá? Começando aqui com o Morty, aqui você pode ver o contorno dele, mas eu apliquei cores para todos. E o Morty, ele é o segundo personagem principal, né? Ele é companheiro do Rick. E principalmente na primeira temporada, ele tá sempre em apuros, sempre se sentindo desconfortável com a situação, sempre pé da vida com seu tio, né? Com seu vô, na verdade, com o Rick. Então eu quis fazer ele com essa expressão, meio que em apuros e irritado com a situação. O segundo personagem é o Jerry, é o pai do Morty, né? Genro do Rick Sanchez. E uma das principais características dele é que ele é o bananão da família, né? Aquele pai chato, mal sucedido, que não manda nada na família. E eu fiz ele com esse aspecto meio chorão, né? Chorando, choramingando, porque ele realmente é um covarde na série. E aqui você pode ver que tem o line art, tem o contorno, tem as cores. E depois das cores tem um simples sketch aqui que eu fiz dele rapidão. E eu procurei desenhar só os bustos dos personagens porque eu quis trazer uma sensação de como se eles estivessem saindo de um fundo branco, como se fosse de um portal, que é uma característica bastante evidente no seriado do Rick and Morty. O terceiro personagem é a Beth. A Beth é a mulher do Jerry, né? Mãe do Morty e filha do Rick. E ela tá sempre exausta, né? Ela tá infeliz com o seu casamento. Na verdade, ela odeia o seu marido. E então eu quis fazer ela nesse aspecto mais brava, mais mandona. Meio que gritando com o Jerry nessa situação. Pra trazer essa sensação de como eles realmente são na série. Tá separado por contorno e cores também. Próximo personagem é a Summer, que é a irmã do Morty, né? Filha do Jerry e da Beth. Essa série aqui dos personagens, ela foi baseada bastante na primeira temporada, logo quando eu comecei a assistir. E a Summer, ela não participa tanto, ela é mais uma irmã chata, uma irmã que não curte tanto a companhia do irmão. Conforme vai saindo novos episódios, novas temporadas, ela vai se entrosando mais, ela vai participando mais das aventuras que o Rick and Morty fazem nesse universo aí. O próximo personagem é o Sr. Bunda Cagada, Sr. Calça Cagada. Ele é um velho amigo da família Smith, né? Ele é de outro planeta, mas ele tá aqui na Terra, hospedado na casa do Rick, da família Smith, tentando ter uma vida normal aqui. Ele é muito doido. O engraçado é que a primeira vez que ele aparece como se a gente já tivesse conhecido ele. Inclusive, ele aparece na introdução do episódio, em que ele aparece especificamente. A narrativa dá a entender que é como se ele tivesse já feito parte dos episódios anteriores, mas ele nunca apareceu, entendeu? Próximo é o Mr. Mystics. Ele é um personagem onde ele é invocado através de uma caixa Mystics, acho que é isso. E esse personagem aparece para realizar seu desejo. Ele quer muito morrer depois. É isso mesmo. Ele fala: me peça o que você quiser, que eu preciso morrer, que eu preciso me destruir. E você pede qualquer coisa, ele realiza o seu desejo e finalmente ele some, ele se explode. Então tá separado aqui por contorno e colorização também. E uma das características dos personagens que você pode ver é que os dentes na gengiva, eles são bem separados, assim, dá uma sensação bem insana, dá uma sensação de freak, sabe? Uma sensação bem crazy, bem louca. Antes da gente continuar, eu gostaria de dar uma sugestão para você que tá querendo aprender ou até mesmo evoluir o seu traçado, o seu desenho, a sua técnica de ilustração de maneira geral. Essa sugestão que eu dou é a Doméstica. A Doméstica, para você que não conhece, é uma plataforma de cursos online onde os melhores profissionais do mundo no ramo de ilustração, design, animação, 3D, arte em geral, dão aula por um preço super acessível. É sério, eu tô fazendo vários cursos aqui e a qualidade de como eles filmam, o áudio, a qualidade de como eles explicam é excelente e tá fazendo total diferença na minha jornada artística. E o mais legal é que eu fiz uma parceria com eles e se você usar o cupom de desconto FNUNES5, você consegue 5% de desconto em qualquer e quantos cursos você quiser. Então vai lá e aproveita.
E se você quiser um contato mais próximo de mim, se você quiser ficar por dentro das minhas sacadas artísticas, se você quiser ver vídeos de mim explicando como que eu chego a determinados resultados, eu tenho uma comunidade chamada Ilustriaí, onde eu posto conteúdo exclusivo frequentemente e só o pessoal membro de lá tem acesso. Então, essas duas recomendações super importantes para você. Então, bora continuar pro nosso vídeo. O próximo personagem é o Snuffles. Snuffles é aquele cachorrinho que tá com dificuldade de ser adestrado pelo Jerry, pai do Morty, né? E o pai do Jerry pede um capacete do Rick para que ele possa aumentar o QI do cachorro. Aí ele coloca o capacete no cachorro e o cachorro começa a evoluir gradativamente o seu QI até o momento que ele quer governar o mundo, que ele já convoca vários cachorros para ir pro bonde e tentar domesticar os seres humanos. Próximo personagem, que na verdade é uma entidade, né? Na série ela é chamada de Peido. Isso mesmo, Peido. Fart, né? E ela é um gás, ela não tem uma forma específica, ela é toda gasosa, carrega 5 joias dentro dela e ela se comunica por telepatia. No desenho você consegue ouvir ela pela sua mente. O objetivo dela é limpar o universo. Ele quer remover qualquer forma de vida baseada em carbono. Isso é uma referência bem grande a um personagem que a gente já conhece, né? Que é o Thanos da Marvel, né? Dos Avengers. É uma referência direta a ele. O próximo personagem é o Squanch. Squanch é um gatinho bêbado, né? Um personagem baixinho, aparentemente um gato. Ele é bêbado, ele é um alcoólatra, na verdade. Um velho amigo do Rick. E ele tem 2 personalidades. Essa, que ele é mais baixinho, né? Mas aí, a hora que ele toma um líquido que fica dentro do dente dele, um líquido verde que fica dentro do dente dele, ele se transforma numa criatura gigantesca, assim, num homem-gato gigante, cheio de músculo e muito doido. É o Squanch. Vamos supor, a cada 10 palavras, 9 ele fala Squanch. Próxima personagem é a Unidade, a Unity. A Unidade é uma entidade, né? Ela não é nenhum ser. Ela é uma entidade que é ex-amante do Rick. Sim, ela namorou o Rick, na verdade, ex-amante, né? Ou seja, ele traía, o Rick na época traía a sua mulher com essa unidade aqui. E ela é capaz de criar um único pensamento através de um conjunto, através de uma comunidade inteira. É uma coisa de louco, é só assistindo mesmo para poder entender o que eu tô falando. Próximo personagem é a Tinkles. Tinkles é uma espécie de unicórnio e na série é considerado um personagem fake, um personagem falso, onde só a Summer consegue enxergar ela. Ninguém mais acredita que ela é real. Uma espécie de unicórnio aí, separado por contorno e colorização. Próximo personagem são os Garblovians, também separados por contorno e preenchimento. E eles são uma raça alienígena do multiverso aí da série, da temporada. Eles falam uma linguagem sem sentido, tanto que tem um episódio que o Rick tá assistindo a TV interdimensional e tem 2 Garblovianos apresentando como se fosse um jornal. Aí eles têm uma linguagem tipo blá 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 blá, sei lá, mas é uma linguagem mais ou menos assim e é incompreensível. E frequentemente eles simplesmente se explodem do nada. Ninguém sabe por quê, eles simplesmente se explodem, transformam numa meleca azul pegajosa. Próximo personagem, Screaming Sun. Esse daqui é incrível, esse personagem eu achei incrível. Ele é um personagem que aparece quando a família Sanchez muda de planeta, encontra um planeta habitavelmente parecido com o planeta Terra, mas só que o dia lá tem 48 horas e o sol lá é um sol que nasce e fica gritando. Ele fica gritando durante 48 horas. Então, eles iriam enlouquecer e acabaram não ficando por esse motivo. Mas esse é o Screaming Sun. Próximo personagem é o Zip Chanflorp. Esse cara eu achei sensacional também. Ele é um personagem que vive dentro do microverso. O microverso é um universo que o Rick construiu e fica dentro de uma bateria que ele também construiu. Ou seja, a gente tem o nosso universo aqui e o Rick construiu um próprio universo dentro da bateria. E esse carinha aqui, o Zip Chanflorp, é como se fosse uma espécie de Rick dentro desse universo da bateria.
ele consegue criar outra bateria dentro do microverso de bateria e cria um mini-verso na bateria. É maluquice, esse é o Zyptium Florp. Próximo personagem são os Chromulons. Os Chromulons são sensacionais também. Eles são seres com formato de cabeça humana, com o tamanho de um planeta, tanto que tem um episódio que o pessoal tá aqui na Terra e eles olham pro céu, aparece uma cara gigante assim, falando "Show me what you got", tipo, mostre-me o que tem. E aí depois eles vão perceber que esses Chromulons são jurados, são espectadores de um concurso de canção intergaláctico que a Terra tá participando, aí a Terra tem que cantar e eles são as audiências, se a Terra não ganhar, eles destroem a Terra, enfim. É uma loucura sem fim que somente faz assim quando você assiste. O próximo personagem é um personagem muito legal que eu não posso citar o nome dele aqui porque tem problemas de direito autoral, mas é uma referência direta ao nosso conhecido Fred Krueger, e esse personagem aparece no pesadelo do Morty quando ele tenta invadir o sonho do seu professor para conseguir uma alteração na nota de matemática lá, e acaba se envolvendo em aventuras enquanto corre desse personagem aqui. Próximo personagem, Pessoa Pássaro. Esse foi o único personagem que eu não consegui achar o arquivo em vetor, foi o único que eu perdi o vetor. Mas ele é um antigo amigo do Rick, ele batalhou muitas vezes com o Rick nesse universo aí. Ele conhece o Morty desde bebê e ele é simplesmente um humanoide alto com alguns costumes e algumas características de pássaro. Essas são as informações que eu posso te passar. E claro, não poderia faltar um Plumbus. Quem não tem um Plumbus? Um Plumbus é uma coisa tradicional que todo mundo tem em casa. Uma coisa que eu nem preciso explicar, né? O que é um Plumbus. Um Plumbus é tão óbvio que eu precisei desenhar e nem preciso explicar o que é isso. Próximo personagem, Combrópolis Michael. Esse cara aqui é um assassino, um assassino que na série ele diz que é bastante contratado pelo Rick, e ou um ou outro compra uma arma frequentemente um do outro, enfim, eles têm alguma parceria na série, em algum cenário, em algum evento eles têm uma certa parceria, mas depois eles acabam se desentendendo, enfim, ele é um matador de aluguel. E o último personagem, o nosso principal, não mais não menos do que quem? O nosso Rick Sanchez. E ele foi o primeiro personagem que eu desenhei, mas estou mostrando ele por último, né? Porque ele é o principal. E foi por causa desse desenho em específico que eu quis desenhar todos eles. Eu quis criar um novo desenho que tivesse mais loucura do que o próprio desenho original do que a própria série é. Então eu acabei criando esse por primeiro e depois fui fazendo os outros. E no Photoshop, o que eu fiz? Eu fiz essa obra de arte incrível de brilhar os olhos, onde eu juntei todos os personagens e acabou criando essa obra de arte magnífica, que eu até fiz um print, tá aqui, você pode ver desse meu lado. E os personagens estão separados, camadas por camadas, não tem segredo, eu só perdi um tempo tentando arrumar uma maneira de alinhar todos eles, né, de distribuir, mas não é tão difícil, porque no total são 20 elementos, 20 personagens, é só pegar a medida do canvas e dividir para que tenha 20 lugares aí, né, no arquivo. Aqui você pode ver que eu tenho camadas separadas por título. Aqui o título é que eu fiz uma capa lá para o meu projeto do Behance. É uma capa para o Behance. Se você vir aqui na minha página do Behance e entrar nesse projeto, que inclusive ganhou destaque em design de personagem e na galeria do Illustrator, você clica aqui, eu tenho a página assim como eu falei. Enfim, aqui é o título, aí aqui ó, tem efeitos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre efeitos depois, mas aí a gente tem o grupo de personagens, e aqui a gente pode ver todos os personagens separadamente, cada um em Smart Object, ou seja, se eu clicar em um, dar 2 cliques em um, ele vai me levar para o Illustrator, ele vai abrir o arquivo original lá no Illustrator. Depois de ter distribuído todos os personagens na tela, eu apliquei esse efeito aqui, ó. O que é? É uma colorização especial que eu sempre aplico nas minhas artes. Eu fiz uma textura, aliás, ó, eu apliquei uma colorização, um balanceamento de cores um pouco para o magenta e um pouco para o azul, e depois criei uma camada de granulado. Eu
vou aproximar bastante aqui, é bem parecido com a textura que eu apliquei nos olhos dos personagens. Ó, aqui a gente não tem nenhuma textura na pele ou em qualquer outra coisa, né? Se eu habilitar a camada de textura, eu vejo que sai um granulado. Então eu decidi usar esse efeito. E ficou essa obra de arte aí sinistra. Uma das motivações de eu ter feito todo esse trabalho artístico é que existe a Redbubble. É um site de impressão sob demanda, ou seja, você sobe sua arte, você faz o upload da sua arte lá e as pessoas podem comprar produtos e esse Redbubble fica responsável por toda a logística e toda a produção. Você não precisa se preocupar com mais nada. E a Redbubble, ela tem parceria oficial com a Adult Swim, ou seja, eles podem comercializar fanarts oficialmente licenciado pela Adult Swim. Então, se você vir aqui na Redbubble, você vai encontrar várias fanarts de outros artistas sendo comercializados oficialmente, sem problema com direitos autorais. E tem saído bastante, o pessoal tem gostado bastante desse pano de parede, wall tapestry, que a galera chama, né? E também saiu meias, não só as meias, assim como a camiseta, eu separei os dois principais, né, e coloquei juntinhos numa camiseta. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do resultado final dessa obra de arte, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um gostei aí, escreve um comentário qual é o seu personagem favorito do Rick and Morty, ou se não, qual é o seu personagem que você mais gostou dessa minha série aqui. E te vejo no próximo vídeo. Até logo!